ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Meus amigos, nós estamos no vídeo número 2, que propõe a organização institucional do Foro pelo Brasil. Ele deixa de ser uma coisa vaga, passa a ter uma diretoria, um CNPJ, uma conta no PagSeguro para receber doações, tudo contabilizado, tudo certificado, e terá um conselho de fiscalização. Tá certo? Então, no primeiro vídeo você vai ter todas essas explicações. Agora vamos ao segundo vídeo. Ação política. Política é um movimento humano de ação pelo poder. Política não é um debate de ideias. Os grupos políticos debatem as ideias que querem desenvolver internamente, mas quando agem pelo poder, agem com ação política de poder. Por exemplo, o cara está lá, eu tenho que retirá-lo de lá para me instalar no poder e executar as minhas ideias. Então, política não é um debate de ideias. Ok? Você tem que dividir uma organização com objetivo político em o debate de ideias internos. Tira-se estratégia e age-se politicamente para chegar ao poder. Pois bem, então a minha proposta é de criarmos uma rede virtual de apoio a candidatos em 2016, formando uma base que, vinda de qualquer partido, será suprapartidária essa base, desde que os pretensos candidatos a vereador ou prefeito defendam teses como total combate e denúncia do Foro de São Paulo. Queremos a CPI do Foro de São Paulo. Total debate, combate e denúncia do comunismo. Total combate e denúncia da política de gênero. Total combate jurídico, ações e etc. do gaysismo nas escolas, a erotização das nossas crianças. Total combate a desestruturação que querem fazer no novo Estatuto da Família, a desestruturação jurídica da família brasileira. Ok? Total combate a isso. Quem se comprometer e agir para esse combate receberá o apoio da rede virtual de apoio a candidatos do Foro pelo Brasil. E o que nós vamos fazer futuramente? Nós vamos indicar o candidato numa base, nós vamos reunir com o candidato, nós vamos mobilizar, pedir voto para o candidato e dar o voto ao selo. Esse é o candidato do Foro pelo Brasil. E as pessoas vão identificar. Então nós temos duas ações no Foro pelo Brasil. Uma eu vou explicar agora, a outra vai ser o vídeo número 3. Bom, o que precisa um candidato? Está falando com você um jornalista que passou 25 anos em assessorias políticas, campanhas e gabinetes. Então, a grosso modo, de forma superficial, para que o leigo entenda, um candidato a vereador ou a prefeito tem que ter 3 coisas básicas. Uma, dinheiro. Beleza? Dinheiro, sem dinheiro não há campanha, tá? Algumas campanhas de exceção, como a do Chico Ferramenta na cidade de Ipatinga, um sindicalista, ele foi demitido, passou de porta em porta, dizendo eu fui demitido na Uzi Minas, eu sou a favor do povo, e ganhou a eleição. Depois fez uma cagada geral lá, uma porcaria a nível nacional. Mas ele fez uma campanha sem dinheiro. Chico Ferramenta do PT é um dos exemplos e conhecido nacionalmente. Bom, a segunda coisa que um candidato tem que ter, capilaridade política. O que é capilaridade? É um termo usado para o banco. Por exemplo, o Bradesco é o banco com maior capilaridade bancária do país. Ele supera até a Caixa Econômica Federal.
O que é isso? Em cada biboca, em cada cidadezinha pequenininha, em cada lugar do recanto desse país, você vai encontrar uma agência Bradesco. Portanto, capilaridade. O que o político tem que ter de capilaridade? Associações, contatos, delegados do partido. Por exemplo, um deputado federal, para ele ser deputado federal, ele tem que ter contato em pelo menos 50 cidades de Minas Gerais. Menos que isso é bobagem, é aventureiro bobo. Para ele ser mesmo forte candidato a deputado federal, ele tem que ter cabos eleitorais, delegados do partido, em 50 cidades. Então, a capilaridade política você faz com partido. Por exemplo, o PMDB é o partido de maior capilaridade política do país. Ele tem diretórios organizados em todos os municípios. É o único que tem isso. O PT vem em segundo lugar e daí o restante. Ok? Então, capilaridade. A terceira coisa que um candidato precisa ou pode ter que vai ajudar, não é que seja prioritário, mas se ele tiver vai ajudá-lo muito, é nome, é repercussão do nome. Não precisa falar muito. Tiririca estava num partido com pequena capilaridade. Tiririca não tinha recurso inicialmente, deram para ele recurso para fazer campanha. Por quê? Porque o Tiririca, com seus milhões de votos, elegeu na coligação gente que não tinha voto. Gente que não tinha a menor capacidade de se eleger. O mesmo aconteceu com Enéas no passado e tudo mais. Agora, o nome só basta? Não. Aquele menino do KLB saiu candidato a deputado federal e não se elegeu. Então, se você comparar o cara do KLB com uma mídia nacional, aparecendo em Gugu, aparecendo no Faustão, se você comparar com o Tiririca, por que o Tiririca foi eleito e o cara do KLB não foi? Conteúdo. Aí, conteúdo é onde a gente pode entrar. O Tiririca teve conteúdo, sim. Ele teve o conteúdo do humor, do escracho. Ele representou o voto protesto. Assim como o Jacaré Cacareco, lá na década de 1980, representou o voto de protesto em Belo Horizonte, foi o vereador mais votado numa eleição. O Cacareco. Naquela época tinha cédula, o pessoal escrevia voto no Cacareco. Entendeu? Então, veja bem, Tiririca tem o seu conteúdo. O conteúdo, a palavra conteúdo não passa pela sua avaliação de qualidade. Tá certo? Passa pela avaliação do leitor. Para o eleitor, o conteúdo que Tiririca apresentava foi suficiente para votar nele. Bom, então, como o Foro pelo Brasil pode ajudar os futuros candidatos? O Foro pelo Brasil tem dinheiro? Não. O Foro pelo Brasil tem capilaridade? Pode construir. O Foro pelo Brasil pode auxiliar o candidato a ter nome? Sim. É aí nessa fase agora que nós podemos entrar, porque o Foro pelo Brasil pode ajudar o candidato em debates, ajudar o candidato na mídia, nas redes sociais, apresentar o candidato, debater com o candidato suas ideias, fazer hangout, fazer mini programas debatidos e gravados e dar projeção ao futuro candidato. Se ele já tiver uma base, um trabalho social e tudo, nós entramos para reforçar, para alavancar, para mostrar para outras pessoas